Olá, pessoal. Hoje na aula nós vamos fazer a correção da prova. Eu vou fazer a correção do modelo 2 das 8h30. Mas basicamente todas as provas são o mesmo estilo de questão, só mudando os números. Então, eu vou pedir para o Matheus postar todas as provas, se vocês quiserem conferir depois os valores das questões de vocês. Vocês podem fazer e qualquer problema podem nos escrever. Então me pediram para começar pela questão 7, tá? Eu vou começar pela questão 7, depois eu volto na hora. Vamos lá. Opa, eu fiz tema de EDOs. Então, questão 7 dizia o seguinte: Agostinho resolveu descontar um título de crédito no valor nominal de R$ 10.500 para pagar sua dívida com Beisola. Para descontar o título, o banco cobra uma taxa de desconto racional composto de 2,17% ao mês, mais uma taxa administrativa de 1,47% sobre o valor nominal do título. Ó, informações importantes que ele está dizendo. Ó. Essa taxa sobre o valor nominal do título, ou seja, não é sobre o valor descontado, e ela é descontada uma única vez no momento da liberação dos recursos. Tá? Mas a informação importante está aqui, ó, sobre o valor nominal do título. Sabendo que faltam 67 dias para o vencimento do título, quanto Agostinho receberá se descontar o título hoje? Essa questão, deixa eu mostrar aqui também para vocês as fórmulas que estavam lá na prova, tá? Essa questão até deu um debate no fórum, não sei se foi no fórum, acho que até foi no fórum, sim. Algumas pessoas pedindo para anular a questão porque não tinha fórmula de desconto racional composto. Então, aqui, ó, as fórmulas que a gente tinha. Tá? Então, a gente tinha lá a fórmula de desconto bancário simples, racional simples, e não tinha a de racional composto. Bom, porque na verdade tinha, né? Vocês têm que saber identificar que desconto racional composto é uma operação de empréstimo, é equivalente a uma operação de empréstimo. Então, essa aqui é a fórmula do desconto racional composto, estava ali ela, tá? Então, o valor descontado, na verdade, ali é o valor nominal, seria o meu montante, é igual ao valor descontado, vezes 1 mais a taxa de desconto elevado na N. Tá? Mesma coisa, que uma equivalente a uma operação de empréstimo. Alguém está com o microfone aberto? Eu não consigo ver, mas... É o Gilberto. Gilberto, eu vou fechar teu microfone. E aí, qualquer coisa, tu liga de novo se quiser falar. Tá? Podem me interromper quando quiser. Tá, então tá. Olha só. Senhor, o valor nominal do título não é sobre... É sobre o valor do título de crédito? Ou tu falou outra coisa antes, eu não consegui pegar? Eu não falei, não sei o que eu falei. O valor nominal do título, aquela taxa É, sobre 1,47 é sobre o valor nominal de 10.500, certo? isso. Tá dizendo aqui, a taxa administrativa sobre o valor nominal. Tá? Então,
Bom, aí o que que acontece aqui, né? Essa seria a fórmula sem taxa, né? Então, eu posso calcular o valor descontado sem a taxa. Vou chamar aqui de valor descontado sem taxa. Vai ser o valor nominal de 10.500 dividido por 1 mais a taxa de desconto. A taxa de desconto é quanto? A taxa de desconto é 2,17, 0,0217, elevado ao prazo, o prazo é 67 dias. Mas pela regra do banqueiro, então, como eu entrei com a taxa aqui em meses, vai ser 67 sobre 30. Tá? Esse é o valor descontado sem a taxa. E ainda eu preciso tirar a taxa daqui, né? Então, ainda menos 10.500 vezes 0,0147. Então, esse é o valor que a gente precisa calcular. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Eu não posso pegar do Google. Calculadora do Google. Então, 10.500 dividido por 1,0217 elevado a 67 dividido. Opa, precisaria de um parênteses. 67 dividido por 30. Fecho. Menos 10.500 vezes 0,0147. Não, não é essa a resposta. Alguma coisa que eu fiz errado ali. Ah, eu botei ali, ó, 0,27. Essa calculadora do Google é uma. Eu não consigo voltar. 10.500 dividido por Só 1 consegue ir ponto. no histórico, onde tem o reloginho para voltar. Ah, eu já tentei fazer isso uma vez, mas vou tentar depois. Elevado a 67 sobre 30, 0,217. Menos 10.500 vezes 0,0147. Eita, o que que eu fiz agora? Ah, agora eu botei 67 sobre 30 ali, ó. Vamos tentar aqui de novo? Mas aí como é que eu... Eu volto tudo, ó. Eu já tinha tentado isso, mas eu quero botar um ali, ó. Vai. Já tentou mover com o teclado? Já tentei. Uh-uh. Eu preciso de uma calculadora realmente espelhar a minha científica de alguma maneira. Eita! Vamos fazer separado. Vamos lá. 10.500 é 10.500, né? Vezes 0,0147. Tá? 154,35. Então, isso aqui é 134,35 a taxa. Quanto? 100 e...
54,35. Tá. Agora os 10.500. 10.500 dividido por 1,0217 elevado a 67 sobre 30. E fechei o parênteses. 1.008,45. Tá? 10.008,45. Eu vou subtrair ali os 154,35. 9.854,11. 9.854,11. Fechou. Aqui deu 10.008 com alguma coisa que eu não lembro, e aí a resposta deu... Peraí. 9.854 com 105. 9.854 com 105. Eu acho que eu sei o que a gente fez errado, então, senhor. Eu acho que a gente pegou e já subtraiu ali no início, antes de fazer a divisão. E aí, quando a gente fez isso, a gente chegou em outro valor. A gente não fez a redução dessa taxa administrativa no final, como tu fez. Até não sei se a gente pode tentar fazer a subtração já logo no início da fórmula para ver se vai dar certo. Se vai dar errado, no caso. Ah, vai dar errado. Certamente. Vai dar errado. Tu diz assim, a gente subtraiu a taxa e depois fez o valor descontado, isso? Botou Subtraiu aqui o... 10.500 pelo 154 logo ali na fórmula do VD, e aí depois dividiu pelo 1. Não, isso tá errado, de fato, tá errado. Observem que coisas que a gente não fez, tá? Que era isso que eu acho que talvez tenha melhorado a nota que eu falei para vocês, que vocês foram a melhor turma em termos de média, né? A questão não tinha esses pega-ratões, assim, que era costume ter antigamente. Ah, eu vou colocar, se o cara fizer isso errado, eu vou colocar essa alternativa para ele errar, entendeu? Então não tinha essa alternativa aqui, né? Então se tu faz a conta e não acha, tipo, eu descontei, o que tu tá dizendo eu descontei aqui, né? Peguei o valor, descontei e depois usei esse valor como valor nominal, né? Não tinha essa alternativa. Aí tu acha o valor errado e tu pensa, bom, então alguma coisa eu fiz errado, eu tenho que repensar aqui o que está acontecendo. Pode falar, Robson. Consegue demonstrar na financeira, professor? Por favor. Sim. Só deixa eu abrir ela. Tá. Essa conta aqui, ó, é uma conta de juros compostos, né? Não preciso tirar aquele beguinho, tá? Só me incomoda ficar olhando para ele. Então, eu vou colocar 10.500 como meu valor futuro, né? O meu valor de face do título. 2,17 é a minha taxa. 67,30 é o meu prazo. E eu vou pedir o PV. 10.008,45. Ali o 45 que estava me faltando aqui, né? Tá, tô com o meu PV. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso... Olha que ele tá com sinal negativo, tá? Vou trocar o sinal. Agora eu vou descontar a taxa.
Então, eu vou dar um Enter. Aí eu vou pegar a taxa, que é o quê? 10.500. Vou dar um Enter. A taxa é 1,47, né? Então, 0,0147. Multiplico pelo 10.500, dá o 154,35. Subtraio do 10.008. 9.854,11. 9.854,11. Beleza? Tranquilo. Tá. Mais alguma dúvida? Ok. Acho que realmente o erro foi fazer a inversa. Mas sobre o que comentou ali de não ter duas alternativas, eu achei na 4 duas alternativas. Tinha assim, não tem duas alternativas quando é pegar ratão, tá? Mas tem duas alternativas ou três quando é erro de conceito. Então, tipo, tinha uma questão que, de fato, se tu não sabe diferenciar taxa nominal de taxa efetiva, vai ter a questão vai ter a alternativa que tu usou a taxa errada. Tá? Então, assim, quando foi erro de conceito, eu acho que eram uma ou duas questões, tinha alternativas que vocês erravam e aí achavam a alternativa, né? Mas se é coisa assim, pega ratão, tipo nessa questão aqui, ó, contou os dias errados, tá? Nessa questão aqui, tem 21 dias entre o dia 10/4 e o dia 1º/5, certo? Mas se vocês contassem errado 20 dias ou 22, isso a gente não acha que é erro de conceito, assim. Poderia ser uma desatenção só de vocês. Então, aí não tinha alternativa que fosse 20 dias ou 22 dias. Para vocês se darem conta, não, olha, tem algo mal, o que será que eu fiz mal? Eu devo ter contado errado. Então, vou prestar atenção aqui, entendeu? Questão 1. Frodo depositou 11.400 num fundo de investimento no Banco do Condado no dia 10/4 até o dia 1º de maio. Então, aqui, pessoal, vocês podem contar, tem 21 dias. Tá? Começa no dia 11, certo? Do dia 11 até o dia 30 tem 20 dias, e aí mais o dia 1º de maio, 21. Então, o meu N é 21. Tá? E a taxa é 1,73. Capitalizada diariamente, bom, tudo bem, mas aqui, ó, em juros simples, né, a taxa equivalente é igual à taxa proporcional. Então, eu poderia usar essa taxa sem problema nenhum, já que é juros simples. Qual o valor dos rendimentos? Está perguntando, ó, olha o que está perguntando. Está perguntando juros. Outra coisa que a gente não fez, né? A gente não pediu, não colocou como alternativa o montante para vocês se atrapalharem entre saber o que é rendimento e o que é se rendimento é montante ou é juros, né? Na verdade, montante não é rendimento, montante é. Desculpa. Montante é montante, né? Montante não é rendimentos, rendimentos é juros. Então, vocês vão lá, ó, fórmula de juros nos juros simples, de novo, não é uma fórmula que estava dada, mas vocês sabem que sempre, né? Juros é S menos P, então, nesse caso aqui dos juros simples, seria simplesmente P vezes N. Então, vai ser juros P vezes I vezes N, e isso vai ser 11.400 vezes 21/30, vezes 0,01
73. Vamos ver se eu consigo usar essa calculadora agora, sim. 11.400 vezes 21 dividido por 30 gatão vezes 0,0173. Sai. 138,05. Não. 138,05. 138,05, pessoal. Alternativa A. Certo? Dúvidas? Eu não entendi porque pode usar ao mês capitalizado diariamente normal. Não precisa dividir por 30? É porque é juros simples? Porque, olha só, se tu dividir por 30, tá? Vamos dividir a taxa por 30. Aí o que vai acontecer com o N? O N foi, a gente usou 21/30, né? Porque a gente usou a taxa ao mês. Se eu usasse a taxa diária, 1,73% dividido por 30, quanto seria meu N? 21, né? Daí mesmo dá nada. 21. Tá, Exatamente. mas então Não quando ia é mudar juros nada, simples não eu ia não ter importo se é nominal ou efetivo, isso não muda nada. Tá. em juros simples, não. A taxa equivalente é a taxa efetiva, sempre em juros simples. Justamente por causa disso, ó, eu posso brincar aqui, ó, de botar o N ou aqui, vai dar na mesma se eu dividir aqui ou se eu dividir aqui. Para quem não viu, aqui, ó. Eu dividi aqui, mas eu poderia ter dividido aqui. E daria na mesma coisa, um compensa o outro. Na HP, essa questão se faz só usando o método RPN, né? Vocês têm que fazer essa conta aqui na HP. Então, vai ser 11.400, Enter. Até posso fazer direto. Fazer direto, assim. 11.000, opa, 11.400. Bom, Enter, esse eu teria que dar Enter. 21, multiplica. 30, divide. 0,0173, multiplica. 138,05. Certo? Não tem teclas financeiras para juros simples, tá, pessoal? Juros simples vocês têm que fazer a continha da fórmula ali. Tudo bem? Certo. Mais alguma outra dúvida? Questão 2. Para pagar a sua festa de 101 anos, Bilbo resolve vender um anel nas seguintes condições. À vista por 8.900, a prazo com 1.335 de entrada, mais 8.211 em 90 dias. E aí ele diz assim, determine a taxa de juros simples mensal cobrada na venda a prazo. Tá. Então, pessoal, quem é o meu montante aqui?
eu sei que o meu montante, né, tá aqui, ó. Ele vai pagar a prazo 8.211. Então, esse é o meu M, tá? E quem é o meu principal? Meu principal é o quanto eu preciso parcelar, ou quanto eu fico devendo. Quanto é a minha dívida na data zero? E quanto é a dívida na data zero? É o 8.900 que custaria o bem, menos o 1.335 que ele vai dar na entrada. Tá? Então, 8.900, 1.335, a diferença dá 7.565. Então, esse é o meu P, meu principal, tá? E eu sei também o meu N, né? O meu N é 90 dias. Como ele quer a taxa mensal, eu vou escrever esse N em meses, usando a regra do banqueiro. 3 meses. E aí eu vou usar a fórmula que o montante é igual ao P vezes 1 mais I vezes N, que vai me dar 7.000, não, 8.211 igual a 7.565 vezes 1 mais 3 vezes N. Não, 3 vezes I, né? E 3 vezes I. Ou seja, agora é só isolar aqui o meu I. Eu vou ter que I vale 8.211 dividido por 7.565 menos 1, e tudo isso dividido por 3. Tá? Então, essa é a conta que eu preciso fazer. Cadê a minha? Eu já estou com 7.565 aqui na calculadora, ó, que eu tinha feito a subtração. Eu posso inverter ele e multiplicar por 8.211. Aí eu fiz isso aqui, ó. 8.211 dividido por 7.565. Agora eu subtraio 1. E agora eu divido por 3. Tá? Então tá aí, 2,84. Se vocês quiserem ver como taxa percentual, multiplica por 100, né? 2,846, ou seja, 2,85. Entrar. Certo? Dúvidas? Não? Posso seguir? Cadê a prova? Questão 13 é a questão do The Flash, né? Questão... Barry Allen deseja comprar um par de tênis novos que custam... Na verdade, o par custa, né? Que custa R$ 900. Para pagar, ele usará somente os rendimentos de uma aplicação que rende 2,11% ao mês, com conversão exponencial para juros não inteiros. Se Barry investir 9.000 nessa aplicação, quantos dias levará para ele comprar o novo par de tênis? Tá? Tá. A partir de agora, eu vou
esquadrinhar, deixar prontinho para quem quiser usar a científica e depois eu resolvo na financeira, tá? Para quem vai querer fazer a prova pela financeira, ver como se faz. Então vamos lá. Ele quer comprar um tênis, custa R$900, e ele quer pagar só com os juros dessa aplicação, tá? Então, enquanto tem que estar o montante, né, para ele conseguir esses R$900? Tem que estar em 9.900, certo? Eu vou botar 9.000 e quando chegar em 900 a mais, ou seja, quando estiver em 9.900, eu vou ter os 900 para pagar o tênis. Ou, na verdade, o Barry Allen vai ter os 900 para pagar o tênis. A taxa de juros do problema é 2,11% ao mês. Beleza. E aí, que mais? Que eu tenho? Eu tenho o meu principal, né? Ele vai aplicar 9.000, certo? A fórmula de juros compostos me diz com convenção exponencial que M é P vezes 1 mais I elevado a N. Logo, substituindo tudo, eu tenho 9.900 vezes 1 mais 0,0211. Não. Aqui, ó. 9.900 igual a 9.000 vezes 1 mais 0,0211 elevado a N. Tá? Então, aqui é o que eu falei para vocês. Ó, isso aqui tem que ser rápido para vocês, né? 9.900 dividido por 9.000 igual a 1,0211 elevado a N. Eu estou com aquele N lá no numerador, no expoente, desculpa. Lá no expoente, então significa que eu preciso aplicar logaritmo nos dois lados. Bom, vou usar log porque muitos de vocês não sabem o que é ln. Logaritmo em qual base? A base que vocês quiserem, desde que seja a mesma base dos dois lados. Quando vocês aplicarem log, desse lado aqui eu vou ter log de 99 sobre 90. Desse lado aqui, o n vai poder cair para frente por propriedades do logaritmo, e eu vou ficar com n vezes log de 1,0211. Agora é só isolar o n, e o n vai ser log de 99 sobre 90 dividido pelo log de 1,0211, tá? Pessoal, se vocês fizerem essa conta na calculadora normal, isso aqui vai dar um n em meses. Por que vai dar um n em meses? Porque a taxa que eu entrei, eu vou fazer mais esse na científica. Depois eu prometo que eu só faço se tiver alguma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês. Faço na financeira. Ó, se eu pegar o log de 99 dividido por 90, dividido pelo log de 1,0211. Tá? Deu 4,56. Tá? Mas isso está em meses. Por quê? Porque a taxa que eu coloquei no problema estava em meses. Então, agora, se eu quero saber em dias, eu multiplico. Bom, isso aqui está em meses, cada mês tem 30 dias, eu multiplico por 30. E vai dar 136,93, ou seja, 137 dias. Letra B. 137 dias. Certo? Na calculadora financeira, esse problema é bem simples, né? FREG, eu vou colocar lá o meu montante, 9.900, meu valor futuro. 9.000 é o meu valor presente, mas ele tem que ter sinal contrário do valor do montante. 2,11 é a minha taxa, e eu só pergunto N.
Tá? Na verdade não é tão simples, né? Porque eu preciso colocar o mesmo problema que eu tenho ali. Eu preciso colocar a taxa... Sim, eu preciso colocar a taxa diária na financeira. Na financeira é aquele problema que a gente discutiu várias vezes no fórum, né? Então, talvez esse problema até fique mais fácil na científica, porque vocês já acham ali o ponto fazendo com os logs. Tá, mas como que eu faço na financeira? Eu tenho que levar essa taxa de 2,11 para diária. Então, eu tenho que achar a taxa diária equivalente. Então, eu vou declarar ela como a taxa, tá? E vou pensar, bom, se eu tenho R$ 1 e eu aplico esse valor por um mês, qual é o meu valor futuro? 1,021. Então tá, agora imagina que eu tenho esse mesmo R$ 1, eu quero chegar nesse mesmo 1,02 centavos, só que eu quero em 30 dias. Quanto tem que ser a taxa? Aí ele vai te responder essa taxa de 0,696. Agora que eu tenho a taxa, agora eu vou entrar com os dados do problema. 9.000 é o meu PV, 9.900 é o meu FV, mas tem que ter sinal contrário. E aí eu pergunto N. 137. Certo? Não, Murilo. Eu não... Oi. Eu tenho uma dúvida, por que a gente não pode fazer primeiro para mês, depois fazer vezes 30? Porque na financeira ou a mão? A mão tu pode fazer. Na HP. Porque elas... Eu não sei fazer HP, eu acho que não tem, já olhei no manual alguns anos atrás, já fucei nos Extec da internet e eu não consigo fazer HP da prazo fracionário. Ela vem programada para dar o próximo prazo inteiro. Tá? Então a gente tem que transformar a taxa em diária. Oi, fala Murilo. É o quê? Ah, tá. Pois é. Então tem que transformar a taxa nesse problema. Vocês têm que fazer a taxa, quando vocês vão procurar prazo na financeira, a taxa já tem que estar na unidade de tempo do prazo que vocês procuram. Então, se o prazo é em dias, a taxa tem que estar em dias. Sai de cima do meu computador. Tá? Dúvidas? Seguimos? Tá? A taxa é sempre o mesmo problema de taxa, Priscila. Sempre que tu vai procurar uma taxa equivalente, eu começo assim. Eu digo que eu tenho R$ 1, eu dou a taxa. Tá? E aí eu sei que essa é a taxa de um período. Qual o período? Bom, eu não sei qual o período que tu vai estar trabalhando, mas nesse caso é um mês. Então eu vou dizer que essa é a taxa de um mês e eu quero saber qual é o valor futuro. Aí ele vai me dizer, olha, o valor futuro, se tu aplicar R$ 1, uma taxa de 2,11 por um mês, é 1,02 centavos. Tá? Qual é a ideia de taxa equivalente? A taxa equivalente é a taxa que leva o mesmo principal no mesmo valor futuro, no mesmo tempo. Só que o tempo é medido diferente dessa vez. Em vez de ser um mês é um mês, 30 dias. Então, eu vou trocar o meu N por 30 e vou perguntar, bom, qual é a taxa que se eu tivesse a capitalização todos os dias, ia levar R$ 1 em 1,2 centavos. E aí eu pergunto a taxa para ele. 0,069. Ok?
Então, é sempre esse jogo de pensar, eu tenho R$1, quanto que eu vou ter com essa taxa no valor futuro passado um período, e depois eu troco esse período pelo novo período de capitalização. Certo. Questão 4. Tá. Elmira gostaria de passar um fim de semana em Gramado, mas não tem muito dinheiro disponível. Contudo, daqui a 4 meses, ela receberá 13.256 de 13º. Tá. Essa informação aqui é irrelevante, tá? Bom, o valor é relevante, né? Mas como ela vai receber, porque ao recorrer ao banco no qual ela é correntista, ofereceram-lhe um empréstimo com uma taxa efetiva, ó, isso é importante, taxa efetiva de 23% ao ano. Qual o valor máximo que Elmira pode retirar depois de pagar, que depois ela ainda possa pagar com seu 13º? Tá? Então, o que ele está perguntando, né? Está perguntando assim, olha, quanto eu posso tirar agora, né? Qual é o principal que eu posso pegar emprestado, que no futuro eu vou pagar 13.256,56, sendo que a taxa é 23% ao ano. Certo? Quantos meses depois? N é 4 meses. Tá? Como a taxa é efetiva, pessoal, essa é a taxa efetiva. Tá? Vocês podem escrever isso aqui já em ano, então isso aqui vai ser 4 sobre 12 ano. 4 sobre 12 ano é 1/3 de ano. Tá? E aí usar o próprio 23%. Vocês não precisam encontrar a taxa mensal nesse problema, já que essa é uma taxa já efetiva anual, é só transformar o N ali na unidade da taxa. Então, o problema fica assim, ó. M é igual a P vezes 1 mais I elevado a N, ou seja, 13.256 com 56 tem que ser igual ao principal que eu estou procurando, 1 mais 0,23 elevado a 1/3. Ou ainda P igual a 13.256,56 dividido por 1,23 elevado a 1/3. Tá? Vocês podem fazer isso na calculadora de vocês. Como é que fica na financeira? Bom, na financeira, o que a gente tem aqui? 13.256,56. Esse é o meu valor futuro. 23 é a minha taxa. E 4 enter 12 divide é o meu N. E eu quero saber o valor presente. 12.372,64. Letra A. 12.372,64. Certo? Dúvidas? Não? Pessoal, eu preciso fazer uma pausa de 2 minutinhos, pegar um cafezinho no banheiro rapidinho, tá?
Vamos fazer o seguinte, eu vou botar 5 aqui para vocês e vou para vocês irem olhando e aí a gente faz, vocês podem ir tentando quem quiser. Deixa eu ver qual é a 5. A 5 é a do Morty. Tá. A 5 era uma questão bem direta, usando convenção linear. Vou botar a 6, tá? E a 6 é uma questão, digamos assim, bem feijão com arroz, né? Bem que questões que estavam lá no... que tinha idênticas lá no... Qual a taxa mensal equivalente a 14,89 ao ano capitalizado trimestralmente? Então, rapidinho, eu já volto. Vocês tentem fazer a resposta. Que letra é a resposta? Vocês têm que chegar na B. Letra B. Tá, 2 minutinhos e eu já volto. Pronto, vamos lá. Qual taxa mensal qual a taxa mensal equivalente a 14,89 ao ano capitalizado trimestralmente? Tá. Primeiro, essa taxa vocês têm que identificar que essa é uma taxa nominal, certo? Por que é uma taxa nominal? Bom, porque a taxa está em ano, mas a capitalização é trimestral. Então, o período de capitalização difere do período da taxa nominal.
como é que eu acho a taxa? Como é que eu acho a taxa trimestral efetiva, né? Basta eu dividir, então, um ano tem 4 trimestres, então eu posso achar a trimestral efetiva simplesmente dividindo 14,89 por 4, tá? E aí depois o que eu vou fazer? Aí eu vou usar equivalência de taxas. Então essa 1 mais a taxa trimestral tem que ser igual a 1 mais a taxa mensal, que é a taxa que eu procuro. E um trimestre tem quantos meses? Tem 3 meses. Então, se eu capitalizar a taxa mensal 3 vezes, tem que dar igual à taxa trimestral. Tá? Essa aqui eu vou ter o valor. Então, o que eu tenho que isolar é a mensal, que é o que ele está procurando. Então, I mensal vai ser igual a 1 mais I trimestral, tiro a raiz cúbica dos dois lados, menos 1, que está aqui, tá? Ou seja, I mensal vai ser 1 mais 0,1489 dividido por 4, tiro a raiz cúbica disso, menos 1. Tá? Essa é a taxa mensal unitária. Como é que eu faço esse problema na calculadora HPWC? Bom, primeiro eu vou calcular quem é a taxa trimestral efetiva, né? A trimestral efetiva vai ser 14,89 dividido por 4, tá? 3,72. Beleza, então vou declarar essa aqui minha taxa. Agora é o mesmo problema que eu fiz agora há pouco, que a Priscila pediu para mim refazer. Essa é a minha taxa trimestral efetiva. Eu quero saber a mensal. Então, o que eu vou fazer? Declarei ela como a taxa e vou perguntar, bom, se eu tenho R$ 1 investido por um período de 3 meses, certo? Qual o meu valor futuro? Aí ela vai me dizer, é 1,3 centavos, 7,225. Tá. Mas se esse um trimestre, na verdade, fosse em 3 meses, ou seja, se eu tivesse 3 períodos de capitalização. Então, se o meu N fosse 3, qual seria a taxa mensal? 1,225. Tá? Ó, a casa decimal aqui é um 5, quando eu arredondar, essa aqui sobe para 3. Então, 1,23, letra B. Tá? Se vocês fizerem essa conta aqui, vocês vão achar 0,125, né? Mais alguma coisa. Não. É isso. 1,225. Tá? 1,225. E aí vai arredondar isso aqui para 0,123. Tudo bem? Opa, faltou um zero ali, né? Vai arredondar isso aqui para 0,0123. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não? Vocês estão aí ainda? Sim, estamos. Questão 5. Morty tomou um empréstimo de 17.800 de RIC a uma taxa mensal de juros compostos de 2,18 pela convenção linear
Sabendo que a dívida foi quitada de uma só vez após 47 dias, determine quanto Morty pagou a Rick. Tá, vamos lá. O que a gente tem de informação? Ele tomou um empréstimo de 17.800. Esse é o meu principal. Eu também sei que o regime foi juros compostos, mas com convenção linear. Então, aqui, ó, 2,18 é a minha taxa. Tá? Mensal. E quanto tempo depois ele pagou? 47 dias. N igual a 47 dias. Como a taxa está em mês, eu vou passar o prazo para meses. Tá? E como é convenção linear, é importante eu saber a parte fracionária. Então, o prazo vai ser 47 sobre 30, e 47 é 30 mais 17, né? Então, isso aqui é 1 mais 17 sobre 30 avos. Essa é a parte inteira que eu vou usar na convenção linear, e essa é a parte fracionária. Tá? Se vocês olharem a fórmula lá, ó, né? Em convenção linear, o meu montante vai ser o principal, vezes 1 mais a parte inteira, vezes 1 mais I vezes a parte fracionária. Então, se vocês forem usar a fórmula, vai ser o montante que vai ser pago, vai ser os 17.800, vezes 1 mais a taxa, 0,02818, vezes 1 mais a taxa, 0,1, aqui elevado a 1, né? Porque é 1, porque é a parte inteira, mais 1, vezes 1 mais 0,0218, vezes a parte fracionária, 17 sobre 30. Tá? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Vou botar... Ó, esse 17 sobre 30 está aqui. E a parte inteira vem aqui. Aí é só fazer essa continha na calculadora. Como é que eu faço na HP? Bom, na HP eu posso fazer tudo direto, né? Eu só preciso avisar ela que eu estou em convenção linear. Como é que eu mudo para convenção linear? Estou EX, vai sumir aquele Czinho. Quando sumir o Czinho, significa que eu estou em convenção linear. Agora é só declarar 2,18 é a minha taxa, 47 sobre 30 avos é o meu prazo, e 17.800 é o meu P principal. Então, o valor futuro, 18.412,72, letra A. Dúvidas? Não? Seguimos? Então, a 6 a gente já fez, a 7 a gente fez bem no início, né? Vamos para a 8. A 8 é do irmão de Jorel. Desculpa, pessoal. Uma rinite. Deus o livre. Tá, vamos lá. Vovó Juju deseja comprar um sapatênis cor de abacate que custa 887,50 para o irmão de...
Desculpa. Para o irmão do Jorel. Para pagar o sapatênis, vovó Juju tem duas opções. Ela pode descontar um título de valor de R$ 1.000, que vence em 5 meses, cuja taxa de desconto bancário simples é de 2,25 ao mês. Ou ela pode tomar um empréstimo em um outro banco, a taxa de juros compostos de 2,6% ao mês, pagável em uma vez só após 5 meses. Qual opção o Juju deve escolher e por quê? Então aqui ó, a gente tem um problema. Dá para resolver esse problema de duas. Eita. Dá para resolver esse problema de duas maneiras. Uma é encontrando as taxas efetivas das operações e comparar as taxas efetivas. Bom, na verdade, tem que ser por taxa. Pessoal, tá difícil. Tem que ser por taxa, porque todas as opções falam em taxa, né? Eu poderia olhar para o... Eu poderia... Se eu fosse só... meu Deus. Se eu fosse só decidir na vida real qual o melhor, eu poderia olhar para os montantes, né? Gente. Mas como as alternativas todas dependem de taxa, então eu vou ter que calcular as taxas. Tá? Vamos ver aqui, ó, o que eu posso eliminar. Tá, vamos ver. Se a minha rinite deixar. Vamos lá. B, pois a taxa efetiva de desconto é pior que a taxa efetiva de empréstimo. Tá, isso aqui parece razoável. Teria que testar. Essa é A, né? B. Alternativa A, pois a taxa efetiva de desconto é melhor que a taxa efetiva de empréstimo. Também parece razoável, tem que avaliar. Alternativa C. A, pois a taxa de desconto bancário simples é maior do que a taxa de juros do empréstimo. Bom, essa alternativa ela é bizarra em todos os sentidos, né? Primeiro, eu não comparo taxas de naturezas diferentes, taxas que não são efetivas. Então, eu tenho uma taxa que não é efetiva aqui, e eu estou comparando com a taxa dos juros do empréstimo, e pior, gente, essa é uma taxa simples, essa é uma taxa composta. Tá, mas o pior de tudo nem é verdade que essa taxa é maior. Vocês poderiam não entender absolutamente nada de financeira. A taxa de bancária simples aqui dada é 2,25, essa aqui é 2,60. Então, nem o maior é verdade. Então, não tinha como isso aqui ser alternativo. Pois a taxa de desconto bancário simples é menor que a taxa de juros do empréstimo. Bom, essa pelo menos de fato, ela é menor, tá? Mas, de novo, eu não posso comparar taxas de naturezas diferentes para chegar a alguma conclusão. Então, essa aqui vocês já deveriam eliminar de cara também. B, pois poderá usar o título sem desconto para pagar o empréstimo. Tinha pagado 2 vezes aqui, passou. Tá? Tudo bem que pode fazer isso, mas essa não é a justificativa, né? O poder não quer dizer que seja melhor. Então, essa aqui vocês poderiam eliminar também. A questão é só analisar as taxas efetivas e decidir qual é a melhor. Né? Quem tem uma taxa efetiva melhor aqui. Certo? A taxa efetiva do desconto bancário simples, tá? Essa aqui a gente até deu a fórmula para vocês. Por caridade do Matheus, eu acho que essa fórmula vocês não precisavam.
Mas o Matheus deu ali para vocês que a taxa efetiva do desconto bancário simples é a taxa de desconto vezes o prazo sobre 1 menos a taxa de desconto vezes o prazo. Isso, essa é a taxa de toda operação. Se eu quisesse a taxa efetiva mensal, eu teria que calcular a taxa de toda operação e aí depois fazer uma equivalência de taxa, aquele probleminha de equivalência de taxas. Tá? Então, vamos calcular essa taxa efetiva, que vai ser D vezes N sobre 1 menos D vezes N. Tá? Então, isso aqui vai ser 5 vezes 0,0225 sobre 1 menos 5 vezes 0,0225. Tá? Então, eu vou calcular isso aqui. Pode ser onde vocês quiserem, né? 1 Enter, 5, Enter, 0,0225, multiplico pelo 5, subtraio do 1. Tá? Esse é o meu denominador aqui, ó. Então, eu tenho que inverter esse valor. Tá? Multiplico por 5, multiplico por 0,0225. 12,67 e alguns quebrados, tá? 12,6760 é a minha taxa efetiva. 68, se eu arredondar. Tá? Essa é a taxa efetiva de toda a operação. Aí eu tenho duas opções. Ou eu transformo essa na efetiva mensal e comparo com essa, ou eu transformo essa aqui na efetiva de toda a operação de 5 meses. Né? Como que eu faço isso? Bom, eu preciso achar a taxa da operação de 5 meses, 1 mais I, vai ser igual a 1 mais 0,026 elevado a 5. Certo? Eu vou fazer a segunda. Tá? Tanto faz qual que vocês decidem fazer. Bom, eu já estou com essa taxa aqui, né? Vou declarar ela o I, vou calcular a mensal, então. Vou declarar ela o I. Essa é a taxa efetiva de toda a operação de desconto. Se eu tivesse R$1, isso me geraria 1,12, né? Para um período de 5 meses. Se eu quisesse considerar 5 meses, ou 5 capitalizações, a taxa seria 2,41. Ou seja, a taxa efetiva mensal da operação de desconto é 2,41. Logo, ela é menor do que a taxa efetiva da operação de empréstimo. Então, a taxa de efetiva do desconto é melhor que a efetiva do empréstimo. Tá? Se a mensal efetiva é melhor, a efetiva de toda a operação vai ser melhor também, porque elas são equivalentes, né? Lembre. Isso que significa ser equivalentes. Vocês podem calcular essa aqui, ó, vai dar 13,69, tá? Que é maior que os 12,68. Certo? Professor, eu só tenho uma dúvida. Essa fórmula ali eu posso usar só para juros simples ou para todas as outras também? Só para bancário simples. Mais dúvidas ou seguimos?
Então, vamos lá. Questão 9. Willy, vulgo o Coyote, deseja comprar uma armadilha que está sendo anunciada a prazo na seguinte condição: em 13 parcelas de 1.323. Então, começamos as questões de anuidades agora, né? 13 parcelas, com primeira parcela não, para 30 dias após a compra. Então, uma anuidade postecipada, meu pagamento, né, meu R, meu PMT, é 1.323,12. Postecipada. A minha taxa de juros é 1,05 ao mês. E o Willy deseja efetuar o pagamento da armadilha em 11 parcelas com entrada, tá? O meu N inicial é 10, né? Isso? Não, 13. Certo? E ele quer trocar esse fluxo por um fluxo onde o N seja 10 e seja antecipado. Tá? E ele quer saber o fluxo desse novo antecipado. Certo? Pessoal, essa questão eu dei um spoiler gigantesco para vocês na aula de dúvidas antes e no vídeo de anuidades antecipadas. Porque eu disse para vocês, olha, tomem cuidado, né? E quando vocês querem trocar um fluxo de anuidades, vocês sabem a prestação da postecipada e vocês querem saber a prestação da antecipada, vocês podem usar aquela fórmula de que o R da postecipada é 1 mais I vezes o R da antecipada, desde que o número de parcelas seja o mesmo. Falei várias vezes para vocês. Por quê? Porque na prova a gente ia mudar o número de parcelas e eu já sabia, já conhecia essa questão. Tá? Então, eu chamei a atenção de vocês que vocês não podiam usar aquela fórmula. O que a gente precisa fazer nessa questão? A gente precisa encontrar qual é o valor da armadilha. Então, eu vou usar esse fluxo aqui para encontrar o valor da armadilha. O valor à vista, né? Depois que eu tiver o valor à vista, eu venho para cá e com esse valor à vista, sabendo o P, então primeiro eu vou calcular o P. Sabendo o P, eu calculo o R da antecipada. Tá? Vamos lá. O que eu sei, então? No primeiro fluxo, que eu quero saber o valor da armadilha, eu tenho uma prestação postecipada. Então, eu não posso estar com o beguinho ativado. Eu tenho 1.323,12 é o meu PMT. A minha taxa de juros é 1,05 e eu tenho 13 parcelas. E aí eu quero saber quem é o valor da armadilha. 16 mil é o valor da armadilha, com 32. Beleza. Tá? Agora que eu sei o valor da armadilha, eu vou dizer, tá, então tá, agora eu quero mudar para uma anuidade antecipada, então eu vou acionar o Begin. O meu PV já está ali, tá? A minha taxa de juros já está ali. E eu vou dizer para ele, olha, eu quero 10 prestações. Eu quero pagar isso em 10. Quanto tem que ser a prestação? 1.676,24. Bom, não tem. O que eu fiz errado? 1.676,24. Alguma coisa eu fiz mal. Vamos de novo. É 1.323 mesmo? É 11 aqui, né? Eu botei 10. Dias. Não, parcelas, né? Eu botei 10 e é 11. Ó, eu escrevi 10 ali, ó.
Mas é 11. Tá, só isso. O resto estava tudo ok. Então vamos lá. De novo. Ó, meu beguinho tá ligado. Vou desligar. Os 16 mil estavam certos, tá? 1.323,12 é a minha prestação. Aí eu tenho 13 parcelas com uma taxa de juros de 1,05. Show. Quero saber meu PV. Eita. Tinha achado 16 mil antes. Não mudei nada. 1.323. O valor da parcela. Eu errei dessa vez? É, Não, o eu N tinha só que colocado tinha posto 1.313. 10. Não, sim, mas aqui, ó. Esse é o meu PMT, né? 1.323,12. Tá. São 13 parcelas na postecipada. Né? 13 parcelas. Beleza. A minha taxa é 1,05. Tá? E o meu PV, 16 mil. Tá. Esse é o valor da armadilha. Tudo bem. Agora eu vou trocar, então, para uma antecipada, GBegin, e eu tenho 11 prestações. A minha taxa de juros não mudou, tá? Então eu vou querer saber quem é o PMT. 1.531,69. 1.531,69, alternativa C. Tá? Ah, e se for fazer na calculadora científica? Bom, usa a fórmula. Primeiro vai usar essa fórmula aqui. Tá. Vou usar a fórmula aqui, ó. Com K igual a zero, porque K igual a zero é com isso. Com K igual a 1, que é postecipada. Para calcular o P. Depois que eu calcular o P, eu recoloco na fórmula esse P. Só que agora eu uso a fórmula com K igual a zero para calcular o R da antecipada, tá? E aí faz as contas. Certo? Podemos ir para a questão do Mitchell e do Cam. Tá. Mitchell e Cam iniciam uma poupança para fazer uma festa de casamento daqui a 3 anos. Mitchell fará 36 depósitos de 2.660 no início de cada mês. Por que usamos o PV ao invés do FV? Ah, porque eu quero saber o valor à vista da... eu quero aqui, ó. Lembra? Bom, poderia levar o fluxo para o futuro? Poderia. Não, é bem mais difícil, porque ia ter que considerar... Tá, dá para levar o fluxo para o futuro? Dá. Não é fácil, tá? Aí tem que fazer bem mais conta. Então, a resposta mais simples para te dizer, porque as fórmulas estão amarradas no P, ó, as fórmulas de anuidade, elas estão amarradas no P e na parcela, ou seja, no valor à vista e na parcela. Tá? Poderia usar essa fórmula
Poderia, mas observa que essa fórmula aqui, ó, essa aqui é a da postecipada, né? A gente nem deu a da antecipada aqui, pro valor futuro, né? Igual, ia ter que descapitalizar, ia ter que andar no fluxo, é bem mais difícil a questão. Então, a resposta mais fácil de te dizer por que usamos o PV, porque a questão fica simples, né? Eu descubro o valor à vista, sabendo o valor à vista, né? Tu não pensa assim, eu quero comprar uma coisa, tá? Se eu for olhar para o valor futuro, eu estou me perguntando, bom, se eu depositasse esses valores de 1.300 e 1.300 e... Se eu depositasse esses valores de 1.323,12, quanto eu teria daqui a 13 parcelas, a 13 meses? Aí tu saberia o valor futuro. Sendo que o problema fica todo errado. É até difícil. Dá para fazer, dá para montar o fluxo, só que tu vai ter que andar. A ideia é, porque eu tenho 13 parcelas, eu quero saber o valor à vista, quanto que isso me custaria na data focal 0. Não tem por que eu levar para a data focal, eu até posso, mas é difícil pensar no problema, porque o problema ele se desencontra nas datas, né? Um começa aqui na data 1 e vai até a data 13, fazendo pagamentos. Aí no outro eu começo na data 0 e vou até a data 10, e aí eu faço 11 pagamentos. Tá? Então, observa, quando tu traz para o valor presente, o que eu quero dizer é que o problema fica todo estranho é o seguinte, para mim ser claro. Quando eu trago todas essas parcelas para valor presente, eu caio na data focal 0. Quando eu trago essas parcelas para valor presente, eu caio na data focal 0. Então, esse P e esse P é o mesmo, porque estão na mesma data. Quando eu levo para valor futuro, esse fluxo no valor futuro cai na data 13. Esse fluxo no valor futuro cai na data 10. E se eu considerar ele antecipado, ele cai na data 11. Tá? Então, os valores futuros, já começa aqui o problema. Os valores futuros dos fluxos estão em datas focais distintas. Então, quando tu achar o S desse fluxo, tu ainda precisa carregar ele 2 meses para chegar na mesma data focal para poder comparar. Tá? Então, de novo, dá para fazer? Dá, mas o problema fica todo mal, todo estranho, todo errado. Então, a resposta mais óbvia é que quando eu trago para o P, eu trago para a data 0, e a data 0 é a mesma nos dois. Aí eu posso dizer que o P é igual. Eu estou em cima da mesma data. Certo. Então tá. Seguimos, então. Mitchell e Cam iniciam uma poupança para fazer uma festa de casamento daqui a 3 anos. Mitchell fará 36 depósitos de 2.660 no início de cada mês, sendo o primeiro na data que abrirem a poupança. Tá? Então ele vai fazer. Mitchell vai fazer 36 depósitos, o primeiro já na data 0. E o valor que ele vai depositar é 2.660. 2.660. Aí vai fazer depósito na data 1, na data 2, na data 13, assim por diante. Tá? Cam fará depósitos ao final de cada semestre, sendo que no primeiro 6 meses após abrirem a poupança. Então, eles vão abrir a poupança, ó,
E o primeiro depósito do CAM vai ser 6 meses depois. E aí depois ele faz um outro na data 12, um outro na data 18, um outro na data 24. Deixa eu botar o 6 aqui. Não está na mesma escala, tá? 6, 12, 18. É, 24, 30, 36. Deixa eu arrumar esse aqui. Trinta e cinco, tá? Então, ele vai fazer aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante. Certo? Então, esses são os dois fluxos. Pessoal, o quanto o Mitchell vai pagar, eu sei, 2.660. Beleza, tá? Então, eu consigo descobrir quanto o Mitchell sozinho, o fluxo do Mitchell, vai ter no futuro, na data futura. Aí eu quero saber o quanto o CAM tem que depositar para que ao todo eles tenham 200 mil. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou calcular o quanto os depósitos do Mitchell vão gerar, vão render. Tá? Aí eu vou subtrair 200 mil. E eu vou saber qual vai ser o valor futuro que o CAM vai ter que chegar. Ok? Então, olha só. Eu vou primeiro, passo 1. Eu vou calcular o montante do fluxo do Mitchell. Quando que me interessa saber, né? O valor desejado ao final de 3 anos, ou seja, na data 36 meses. Tá? E aqui, de propósito, a gente colocou 36 depósitos, acaba aqui na data 35, porque vocês devem saber que o S de uma antecipada, né? Se eu calcular o S da antecipada, ele vai me dar o valor no mês seguinte. Então, vamos fazer aqui, ó. No passo 1 eu tenho N36, PMT 2.660 e taxa de juros 1,12. Tá? Então, era justamente para vocês não precisar fazer ajuste nenhum quando vocês pedirem o S aqui, ó. Ó, FREG, 36 é meu N, meu PMT é 2.660, a minha taxa de juros é 1,12, se eu não errei nada, não. Tá? Eu estou com o Beguin acionado, é para estar com o Beguin acionado? Sim, porque o Mitchell faz o primeiro depósito na data que eles abrem a poupança. Peço o meu valor futuro. Então, o Mitchell sozinho conseguiu arrecadar 118.046. Tá? Então, o S lá do Mitchell é 118.460 reais com 30 centavos, se eu arredondar. Tá? Certo, pessoal. Tá. Então, mas eu quero que eles tenham 200 mil. Quanto falta para ter 200 mil? Bom, vamos somar 200 mil ali e a gente vê quanto falta. Aquele valor estava negativo. Se eu somar, eu vejo. Ó. Falta 81.539,70. Então, o SEM precisa arrecadar 81.539,70. Certo? Se eu colocar, eu vou armazenar esse valor aqui, ó, storage no zero. Armazenei lá no zero, tá? Por quê?
Porque vocês vão pensar o seguinte, o que vocês poderiam errar aqui? Ah, você pensar o seguinte, o Sam faz 6 depósitos, né? Ah, e o do Sam é postecipado, então eu vou trocar aqui o G por end, coloquei 6 depósitos, estou 0. Ah, viajei. Tinha que fazer um recall 0 aqui. Vou começar de novo. Eita, 2.660. Eu quero mostrar uma coisa que vocês poderiam ter feito errado. Não sei por que eu quero mostrar coisas erradas para vocês. PMT. Foram 36. A taxa de juros é 1,12, né? Falta o begin. Sim, falta o begin. Eu tô... O begin tá ligado. Pedi o valor futuro. 118.460, tá? Eu vou armazenar isso no 0. Vou somar 200 mil. Esse é o valor que o CAM precisa conseguir. Vou armazenar isso no 1 para mim não perder, tá? E vou declarar esse valor como o valor futuro, porque é o valor que o CAM precisa chegar no futuro. Beleza, declarei isso como valor futuro, tá? E aí vocês podem simplesmente pensar, tá, eu troco o G por uma postecipada, show, e eu sei que ele vai fazer 6 depósitos. E peço quem é o PMT que chega naquele FV. Vai dar errado, tá? E tá ali a alternativa para dar errado. 13.214,38. O que vocês fizeram errado? Na verdade, o que eu fiz errado, né? O que tá errado, pessoal? Tá errado. De quanto em quanto tempo o CAM faz os depósitos? Qual é a unidade da taxa que está registrada? A taxa que está registrada, ó, vamos recall a taxa aqui, ó. 1,12. Essa taxa é o quê? Mensal? Mensal. Os depósitos do CAM são mensais? 6 meses. 6 em 6 meses. Então, eu preciso de uma taxa semestral. O valor que o CAM o valor que o CAM deposita é capitalizado, né, por 6 meses. Então, eu preciso da taxa equivalente semestral. Por isso que esse era o problema difícil. Então, vocês têm que achar a taxa equivalente semestral aqui. Então, se 1,12 é a minha taxa mensal, né, aí agora eu vou fazer um problema de taxa. Ó. 1 é o meu PV, eu preciso zerar o PMT, porque tinha coisas ali no PMT. Eu vou dizer que 1 é meu N, e aí... na verdade, 6 é meu N, né? Eu já posso achar a taxa aqui, né? Eu tenho 1,12 e eu quero capitalizar 6 meses. Qual é o valor futuro? 1,69. Tá, então se eu tiver um período só de 6 meses, qual é a taxa? 6,91. Então agora eu declarei isso aqui como a taxa. Tá? Agora eu vou resolver o problema do CAM. Então eu vou dizer que ele vai pagar 6 parcelas com essa taxa de 6,91. Eu vou zerar o PV, né? Vou zerar o PV. Eu vou recall o que eu guardei no 1, que é o valor que ele precisa acumular. E eu vou dizer que isso é o meu FV. E aí eu vou perguntar, bom, então, com essa taxa de 6 ponto alguma coisa, fazendo 6 pagamentos, qual é o PMT que ele tem que fazer? 11.424, mas não é isso. Fiz algo mal. 11.424.
Não é, né? É D ou é A? Fiz antes da aula e tinha achado A. Deixa eu ver o gabarito. Pá. Não, tá certo. 11.424. Letra D. Eu que marquei errado aqui no meu. Tá certo. 11.424,51. Isso aí. Certo? Dúvidas, pessoal? Então, passo 1, calcular o montante do fluxo do Mitchell. Passo 2, achar a taxa equivalente semestral. Passo 3, depois que eu acho a taxa equivalente semestral, calcular o PMT do CAM. Ou seja, o PMT que leva CAM a acumular quanto? 200 mil menos o que o Mitchell já acumulou. Então, menos esse 118 com 460 com 30. Tá? Imagina fazer uma festa de casamento de 200 mil reais, hein? Vocês já viram Modern Family? A festa de casamento deles é algo gigantesco. Certamente custaria 200 mil reais. Olha, normalmente quem tem uma festa de casamento cara assim, não tem um casamento muito duradouro. Certo, pessoal? Vamos para 11. A 11 é a do Jim, né? Tá. Jim comprou 500 metros de fio vermelho numa ferragem em 5 prestações mensais iguais, com entrada de 177,86, sabendo que o valor à vista da compra seria 870 reais. Assinale a alternativa que contém a taxa de juros mensal cobrada pela ferragem na venda a prazo. Essa é outra questão que eu dei um baita spoiler para vocês, né? Porque eu fiquei preocupado que vocês. Bom, eu falei em aula, mas mesmo tendo falado na aula de revisão, como não estava nos vídeos, eu fiquei preocupado que vocês não soubessem fazer essa questão com a científica, e eu fiz uma questão igual a essa e postei o vídeo, que era a questão da Sibila. Vocês viram o vídeo da questão da Sibila? Então, aquela questão é idêntica a essa, vocês precisam encontrar a taxa, e eu mostrei para vocês como fazer a questão, se pagar a passagem, aí vai mais de 200, 1.000 e pouquinho uma passagem hoje em dia, hein? Pagar passagem para todo mundo ir para São Paulo dá bem caro. Ou Rio, sei lá. Casar no Cristo. Tá. Então, eu vou fazer essa aqui na HP, tá? Se vocês quiserem fazer na científica, olhem lá a questão da Sibila no canal do YouTube do curso, que é idêntica.
a mesma ideia, tá? Tem que testar as alternativas, mas tem um método fácil de testar, que precisa testar no máximo 2, que eu ensinei lá para vocês. Certo? Então tá, vamos ver o que a gente tem de dado. Jim comprou 500 metros de fio vermelho numa ferragem, 5 prestações, então meu N é 5, mensais iguais a 177 com... Opa! 177 com 86, sabendo que à vista o valor da compra seria 870. Então, o meu P é 870. E quer saber a taxa. Tá? Com entrada, né? Então, é antecipada. Na calculadora financeira, essa é uma das questões que seria simples, né? Eu preciso estar com o antecipado ligado. Então, eu tenho 5 prestações, 177 com 86 é o meu PMT, 870 é o meu valor à vista, só que tem que ter sinal diferente. E aí eu só peço a taxa. 1,109, quando eu arredondar, 1,11, letra D. Certo? Beleza? Dúvidas? Não sei se vocês já viram The Office, mas ele compra esses 500 metros de fio por $20, né? Num flea market. Bem diferente dos 870. Longe desse valor. Gastar R$ 870 para fazer um prank também é meio loucura, né? Mais loucura do que gastar 200 mil num casamento. Tá. E a última questão é a do George. Dúvidas, pessoal? Então, George financiou um Chrysler LeBaron a taxa de juros de 3,15% ao mês, em 66 prestações iguais a 2.356,42. Então, pessoal, aqui ó, eu tenho a minha taxa de 3,15% ao mês, tá? Eu tenho o 66, eu não vou colocar ele como um N ainda, vocês já vão ver por quê. Eu tenho o valor das minhas prestações, que é 2.536,42. Tá? Se ele decidir quitar a dívida logo após a 42ª. Então, o que vai acontecer, né? Ele começou a pagar, observem, nem falou para você se quando ele começou ele pagou entrada ou não pagou entrada, né? Porque isso é irrelevante. O que importa é que ele pagou 42, chegou aqui na 42ª prestação, tá? E aí ele vai continuar aqui, ó, ele vai ter a prestação 43, 44, até chegar na 66, tá? Ele tem um conjunto de 22 prestações. Não, 24. Ele tem um conjunto ainda de 24 prestações para pagar. Ok? O que ele já pagou, pessoal, ele já pagou, não me interessa, não faz parte do problema, não faz parte da dívida, tá quitado. O que ele deve são as 24 prestações para frente, tá?
E aí ele quer saber assim, ó, olha, eu quero pagar a dívida nesse momento. Eu quero me colocar nesse momento do tempo, no 42, eu já paguei a prestação 42, e eu quero saber quanto é a dívida nesse momento, ou seja, eu quero saber quanto é o principal desse fluxo aqui que tem 24 prestações de 2.536,42. Então, o problema se resume, na verdade, aqui é o PMT, né? Não é o P. Aqui é o R, né? Ou o PMT. O problema se resume, na verdade, a encontrar o P de um fluxo de 24 prestações de 2.536,42. Tudo bem? Entenderam? Então, eu vou dizer, minha taxa de juros é 3 Professor, o ponto... P tu notou errado, eu acho. Oi? O P é 2.356, eu acho. Ah, eu tenho essa coisa que eu troco os números. Isso, 2.000, obrigado. Tá. Então, 3.000,15 é minha taxa. Sei lá o que eu fiz. 3,15 é minha taxa. Tá? Eu não, né? O George ainda tem 24 prestações de 2.356 com 42. Esse é o PMT. O meu Beguin está acionado, ele não pode estar acionado, né? Porque eu quero saber aqui, ó, eu quero saber o P um mês antes da primeira prestação ser paga. Então, né, a próxima que ele vai pagar é na 43, e eu quero saber na data 42. Então, eu tenho que considerar isso uma posta antecipada. E aí eu vou pedir o PV. 39.269. Bom, 269,99, né? Então, 39.270. Porque esse 9 aqui vai fazer isso aqui tudo virar zero, que vai fazer isso aqui tudo virar 70, no arredondamento. Tá? 39.270, letra E. Beleza? Dúvidas? E aí aqui, de novo, né? Vocês podem agora, depois que vocês encontram esses dados, né? Vocês podem usar a fórmula, simplesmente substituir os dados na fórmula que envolve P e R, que está dada ali na parte de baixo da prova, e encontrar o P, né? Se vocês forem fazer na científica. Tá? O mais importante aqui nesse problema é o fluxo, vocês entenderem o que está acontecendo ali no fluxo. Depois que vocês entendem o que acontece no fluxo e olhar, eu só quero saber o P de um fluxo de 24 prestações de 2.356,42. Aí é fácil. Certo? Estamos sem voz já, pessoal. Dúvidas, comentários? Não? Vou parar de compartilhar, vou parar de gravar.